E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da dinâmica no pêndulo simples. O pêndulo simples, ou pêndulo matemático, é simplesmente essa figurinha que a gente está vendo aqui. É uma massinha M, que tem geometria desprezível, atada a um fio, geralmente inextensível, de comprimento L, e tudo isso preso em alguma estrutura fixa, tá? Pode ser o teto ou alguma coisa do gênero. Então, esse pêndulo, quando ele é deslocado da sua posição de equilíbrio, que é a posição aqui na vertical, quando ele é deslocado de θ, o que acontece é que ele começa a oscilar, executando um movimento circular, da forma como eu estou tentando mostrar aqui. Ele fica oscilando, né, com amplitude indo de θ a menos θ. Então, ele executa este movimento aí. Fiz em pontilhado o movimento resultante. Tá um pouco ruim o desenho, mas acredito que o que vale a intenção aqui e vocês vão entender perfeitamente. Então ele vai ficar oscilando aí infinitamente se a gente desprezar o atrito do ar, porque é um oscilador harmônico simples. Então uma das coisas que a gente poderia querer descobrir é qual é a equação do movimento. E para descobrir a equação do movimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adotar um sistema de coordenadas onde a gente vai fazer a análise de forças. A análise de forças onde? Sobre essa massinha M. Então veja só, como a massinha M vai ficar oscilando aqui, né, neste arco de circunferência, eu vou pegar esta direção como sendo Y e esta direção como sendo X, para a gente poder analisar as forças aí. Essa massinha M, ela tem um peso associado, que é o mg. Só que como a gente tem que escrever essas forças todas no nosso sistema de coordenadas, que eu sugeri ali para vocês, a gente tem que decompor em componente y e componente x, certo? Então veja, se este ângulo aqui é θ, como eu tenho uma reta paralela, outra reta paralela, cruzada aqui por uma transversal, este ângulo aqui também vai ser θ. E aí eu posso projetar esse cara tanto em x quanto em y, e eu vou fazer isso na cor verde. Então veja, essa componente do peso seria o py, e eu teria também uma componente em x, que seria o px. Então olha lá, o peso em y é só pegar o mg e projetar em y, como é um cateto adjacente aqui, mg cosseno θ. Reparem que como nós definimos aqui o eixo de coordenadas positivo para cima e ele está apontando no sentido contrário, por completeza eu posso já indicar um menos mg cosseno θ para o peso projetado em y. Se eu quiser o projetado em x, o que vai acontecer? Como ele está também no sentido oposto ao x positivo, vai ter um menusinho aqui, então menos mg. Se o outro era cosseno, este é o seno de θ. E para que tudo isso, né? Vocês podem estar se perguntando. Porque essas forças, essas componentes de forças é que vão gerar movimento aí no pêndulo, né? Vai fazer com que ele oscile. Reparem que, se você olhar do ponto de vista de y, como a gente vai ter uma tração nesse fio, né? Tem um fio aqui, então vai ter uma tração. Como ele não executa movimento radial, a tração vai ser igual à componente y do peso. Então eu vou pôr aqui, né, que a tração pelo equilíbrio tem que ser igual ao py. Nessa direção radial, aqui na direção do fio, não tem movimento e a gente não precisa se preocupar. Então a gente pode pegar, por exemplo, e aplicar a segunda lei de Newton para a direção x, tá? Então, segunda lei de Newton para a direção x, a gente sabe que a soma das forças em x, nesse caso, né, tem que ser igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a aceleração em x é x2 pontos. A única força que tem atuando em x é a componente x do peso. Então, a gente pode escrever menos mg seno de θ igual a m x2 pontos. Reparem que essa equação que a gente obteve aqui, ela não é muito boa, né? Por quê? Porque aparece aqui tanto a variável θ quanto a variável x.
Então eu preciso ou escrever todo mundo em termos de θ, ou escrever todo mundo em termos de x. Se a gente lembrar lá do movimento angular, deixa eu desenhar aqui mais bonito. Se a gente tinha lá, né, um movimento angular de raio r e ângulo alfa, ou θ, deixa eu colocar θ, que aí fica mais bonito. Se a gente quisesse relacionar o comprimento aí desse arco, né, com o ângulo θ e com o raio, a gente tinha que x era igual a r vezes θ. Certo? X igual a r vezes θ. Então, veja só. Quem faz o papel do x aqui no problema? É ele mesmo, né? É o arco de circunferência. O raio do movimento aqui, no caso, é o comprimento do fio. Então, para nós, o x vai ser Lθ. Se o x é Lθ, x ponto é Lθ ponto, que o comprimento é constante, e x dois pontos é igual a Lθ dois pontos. Então, observem, onde aparece x dois pontos lá na nossa expressão, que é exatamente aqui, ó, a gente pode substituir por Lθ dois pontos. E é isso que eu vou fazer para escrever tudo em termos de θ. Ah, mas eu quero escrever em termos de x. Maravilha, tranquilo. Só você escrever o θ usando essa expressão em termos de x. Mas eu quero escrever em termos de θ. Então, vamos lá. Menos mg seno θ igual a m x dois pontos é L θ dois pontos. Reparem aqui que a massa vai embora, que aparece dos dois lados, e eu posso ainda jogar esse cara para lá. Então, a gente vai ter L θ dois pontos mais g seno θ igual a zero. E se a gente dividir tudo pelo L, a gente chega aqui, θ dois pontos mais g sobre L seno θ é igual a zero. Então, para qualquer valor de θ, essa é a equação governante. E é através da solução desta equação diferencial que a gente descobre qual é a posição angular do pêndulo em função do tempo. Entretanto, se a gente der uma olhadinha nessa equação aqui, observem que a classificação dela não é muito boa. Por quê? Vamos ver aqui como é que fica a classificação dessa EDO. Ela é de segunda ordem, então vou colocar aqui segunda ordem, porque a maior derivada que aparece aqui é a segunda, né? θ dois pontos. Ela é não linear. Por quê? Porque a função θ está dentro do seno. Ela é homogênea. E é uma equação diferencial, né? Como a gente já falou. Porque depende só do tempo aí, a posição angular. Certo? Então, para a gente poder arrumar uma solução simples para essa equação, a gente tem que dar uma transformada nela aí de não linear para linear. E eu vou fazer isso na outra folha. Então, veja, essa equação aí é a equação que a gente obteve para um θ genérico, né? Pode ter qualquer valor aí. Só que não dá para resolver de cara com expressões analíticas essa expressão aí, essa equação governante. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma traduzir esse problema onde as aberturas angulares são pequenas, tá? Então, a gente pode aproximar para θs pequenos. O que isso quer dizer? Quando o ângulo que o pêndulo estiver oscilando for pequeno, tá aqui a massinha, tá aqui o ângulo. Quando for pequenininha, a abertura angular, o θ é aproximadamente em radianos igual ao seno de θ. Então, onde tem seno de θ lá na nossa expressão, a gente pode substituir por θ, desde que esse θ seja pequeno. Então, tem uma restrição aqui, tá? A gente vai transformar a equação, mas não vai ficar mais genérica. Ela vai valer somente para θs pequenos, tá? Então, olha, se a gente fizer essa transformação, a gente chega em θ dois pontos mais g sobre L θ igual a zero. Essa sim é uma equação de segunda ordem, linear, homogênea, EDO, bem bonitinha, que tem uma resposta associada. Se a gente comparar essa expressãozinha aí com a expressão do oscilador harmônico, lá no oscilador harmônico, eu vou pôr entre parênteses aqui, a gente sabia que era x dois pontos mais ômega n quadrado x igual a zero, se não tivesse nem amortecedor, nem força externa, nem nada.
Então, olha lá, se a gente fizer essa comparação, a gente sabe que quem está na frente da função é a frequência natural de oscilação ao quadrado. Então, se a gente comparar aqui, a gente vê que, neste caso, a frequência natural de oscilação ao quadrado é g sobre L. E aí a gente tira, então, que o ωn, no caso do pêndulo simples, é raiz de g sobre L. Então, veja só, essa daí é a frequência natural de oscilação para pequenas aberturas angulares no pêndulo simples. Se você quisesse, por exemplo, saber a frequência linear, é só lembrar que 2πf é igual a ωn. Então, a frequência linear seria 1 sobre 2π, raiz de g sobre L. E se você ainda estivesse interessado no período de oscilação desse pêndulo, é bem tranquilo porque o período é o inverso da frequência. Então, se a gente quisesse saber o período, bastaria inverter essa expressão, que daria para nós 2π raiz de L sobre G. Tá certo? Então, a metodologia para analisar sistemas mecânicos, seja ele simples como esse aqui ou complicado, começa com, né, a definição aí das variáveis que você está estudando, ver quais são os graus de liberdade do sistema. Nesse caso aqui é um só, porque só tem o ângulo, né? O ângulo é suficiente para descrever o movimento do pêndulo. Depois você escolhe um sistema de coordenadas, faça a diagramação de forças no corpo ou no sistema que você está estudando e aplique a segunda lei de Newton ou a mecânica lagrangiana, que será tópico de estudos futuros, mas que também já tem vídeos sobre isso aqui no canal. Beleza? Então, bons estudos e até mais!